Aí, voltamos. Pronto, temos tempo agora para Voltei. Ah, temos tempo para as perguntas. vamos lá. Controla aí o tempo aí que eu sou novato nessas lives aqui. Vamos Não, lá. manda aí. Uma pergunta, Daiane, qual que é a proporção, então, de rufiões para borregas? Ah, olha, se você olhar a literatura, essas coisas, o pessoal fala aí, no máximo 1 para 100, no máximo 1 para 100. Entre 70 e 100, né? Um rufião para cada 70, 100 cordeira. Aqui, a gente utiliza a proporção de 1 para 30, tá? Porque a gente quer que essas cordeiras sejam identificadas o mais rápido possível, tá? E além de ser identificados o mais rápido possível, que os rufiões consigam pegar todos os fios silenciosos, né? Então, a gente faz 1 para 30. Mas a literatura fala entre 70 e 100, não mais que isso. Tá. Eu vi uma pergunta aí de uma pessoa sobre como é que faz para saber o pai, né? Isso daí vocês faz o DNA, né? Você sempre explica que coleta faz DNA. Então, assim, olha, as cordeiras, esse é outro detalhe, tá, Henrique? Esse é o nosso sistema de produção aqui, tá, gente? As cordeiras são todas colocadas com reprodutores de linhagem terminal. A gente não segura nenhum cordeiro das cordeiras, tá? Todos vão para o abate. Então, não me interessa quem é o pai. Por que a gente faz isso? Porque o cordeiro da cordeira, ele nasce naturalmente menor. Ele já nasce 1 mês atrás do cordeiro da ovelha, tá? Das nossas matrizes. Então, dentro do sistema nosso, se eu fosse segurar esse cordeiro da cordeira, são animais que não chegariam aos 42 quilos em maio, tá? Então, no nosso sistema, então a gente abate todos, a gente põe um carneiro de linhagem terminal selecionado DEP para taxa de crescimento e rendimento de carcaça. E aí eu tenho cordeiros de cordeiras finalizados aí com 100, 110 dias, pesando por volta de 30, 32 quilos, e vão todos pro abate, tá? A gente não segura, as linhagens terminais são linhagens de peso mais leve, tá? Porque não são selecionados únicos exclusivamente em taxa de crescimento. Tem mais 6 ou 7 características aí na parte maternal, tá? Envolvido. Por isso que a pressão não é tanta no peso ao desmame, né? Mas a gente não segura nada das cordeiras. Segura das borregas e das ovelhas. Tá certo. Tem uma pergunta aqui, Dani. Tem uma pergunta bem interessante, né? Do Breno. Qual a prioridade de uma cordeira gestante? Se a prioridade dela é crescimento ou gestação, né? E no caso de uma... Qual a prioridade da cordeira, né, gestando? A cordeira em gestação. A prioridade dela nutricional é crescimento ou gestação? E no caso de uma nutrição que não atenda à exigência, ela pode prejudicar o crescimento em detrimento da gestão? Bom, você quer responder e daí depois eu dou depois eu dou um parecer aqui também. Manda ver aí. Com certeza, tá? Gente, qualquer animal, não só cordeira, Breno. Qualquer animal que você não dá o que ele precisa para ele crescer, ele não vai responder e você vai estar impactando negativamente na vida produtiva desse animal, tá? Não é só cordeira, qualquer um. A cordeira que está crescendo e está gestando, tá? Se ela vem de uma seleção, se ela vem de uma seleção voltada para a produção de leite, tá? Para crescimento de cordeiro, ela vai fazer essa partição vai para o leite, não vai para o crescimento dela, tá? Por isso que a gente tem que ter, essa cordeira tem que chegar na aparição pesando aqui pra gente pelo menos 60 quilos, tá? Pelo menos 60 quilos. Então, porque eu sei que ela não vai continuar crescendo durante o período de lactação dela, tá? Ela cresce durante o período de gestação
e aí ela meio que estagna no período de lactação. Então, eu preciso fazer com que ela chegue nesses pesos de 60 quilos aí, porque eu sei que ela vai dar uma parada, tá? Então, mas a parte de fisiologia é isso aí. Se não der, logicamente, você vai impactar negativamente. Manda aí, Henrique, seu comentário. Bom, o que eu tenho visto aqui, quando tem o déficit nutricional, eu tô naquele sistema da que a vaca foi pro brejo, né? Que eu não vou conseguir acabar de formar uma boa matriz para o meu futuro. E normalmente o cordeiro nasce fraco, raquítico, e aí o insucesso é total, né? Por isso que, assim, eu vejo muito, eu já, como você disse no começo aí, a parte de extensão, eu atendi bastante produtor aqui no Brasil, e você vê a galera comprando ovelha sem saber o que fazer, né? Então, compra o animal antes de mesmo fazer a cerca e ter o pasto, né? Então, a questão no planejamento, não é um hobby, é uma coisa muito séria. E os números que eu tenho, que a gente tem encontrado do nosso sistema produtivo aqui, claro que é um sistema, um rebanho que a gente trabalha aqui na UEM, é um rebanho experimental, né? Não é um rebanho grande, mas extrapolando esses números aí para uma propriedade aí de grande porte, aí se for para 2.000, 3.000 matrizes, com certeza é rentável. Mas tem que ter todo cuidado. De qualquer atividade pecuária, você tem que estar ali, manejo cirúrgico todos os dias. É de sol a sol. Não tem conversa, né? Com certeza. O que mais tem pergunta? Tem uma pergunta aqui, mas essa não é muito dentro do nosso foco aqui no caso. E acho que você já cansou de responder ela. Vou mandar. Como calcula o tamanho dos piquetes pelo número de matriz? Como calcula o tamanho dos piquetes? Bom, os piquetes nossos aqui já são fixos, né? Então, eu tenho 110 piquetes numa área de 850 hectares de pasto. Tá? 110 piquetes. A nossa média aí, 6, 7 hectares, um piquete nosso. Só que a gente divide esses piquetes novamente com cerca elétrica, móvel, tá? Para não colocar os animais ali e eles escolherem exatamente o que eles querem, assim, facilmente, largar tudo para trás e ficar aquela bagunça na parte de controle de manejo de pasto. Então, para potencializar a área, a gente faz o uso da cerca elétrica. E aí, o cálculo é sempre assim, olha. O cálculo é que assim também, Henrique. Gente, não fiquem presos em taxa de lotação. Daiane, qual que é a taxa de lotação para pastagem A, pastagem B? Não tem receita, cara. Não tem manual, não tem receita. Mesmo aqui nessa propriedade, cada piquete é um tipo de manejo. Eu tenho que conhecer muito bem a minha área. Eu tenho que conhecer os piquetes que crescem mais fácil, os que crescem menos fácil, o que tem solo ácido, o que não tem solo ácido, o que está faltando fósforo, enxofre, nitrogênio, que tem, entendeu? Então, eu tenho que estar em cima disso primeiro. Aí, depois, eu acompanho a minha taxa de crescimento desse passo. Porém, dá para fazer por N coisas, tá? N jeitos. No nosso caso aqui, a gente tem uma reguinha. No Brasil, essa reguinha quase que não tem, mas ninguém usa. A gente nem sabe, às vezes, o que tem, entendeu? Então, assim, controlar a minha taxa de crescimento. Então, em cima da minha taxa de crescimento, de quilo de matéria seca, eu sei o quanto que a ovelha, eu preciso saber o quanto que a ovelha precisa. Porque se ela está vazia, se ela está no início de monta, se ela está no final da monta, se ela está no início da gestação, no meio de gestação, no final da gestação, se ela variou. Vocês estão entendendo? Cada estado fisiológico do animal requer um tipo de requerimento para ela. Ou, às vezes ela vai comer 3 quilos, às vezes ela come 1, às vezes ela come 2, e dependendo da qualidade. Se a qualidade é baixa, tá? Ela precisa comer mais para conseguir a mesma quantidade de peso. E não necessariamente ela vai comer mais. Porque se é uma qualidade baixa, aquilo fica entuchado no rumen dela mais tempo. E aí ela come menos ainda, porque tem muita fibra, tá entendendo? Então tem todo esse pensamento, a qualidade que eu tenho. Tem alta digestibilidade, o bicho come agora, já sai pela culatra dele direto.
Você tá entendendo? Tem baixa digestibilidade, tem alta energia, baixa energia, alta proteína, baixa proteína. Precisa saber. Porque daí a sua ovelha vai dizer, se você põe a ovelha ali e você volta no dia seguinte, tá tudo igual, cara, a ovelha não tá gostando daquilo. Ela não tá gostando daquilo, porque se ela gostasse, ela teria comido, gente. Ela teria comido. A gente precisa observar isso. Entendeu? A gente precisa sentar, cata a porra da cadeirinha, senta lá no piquete e fica observando o bicho. Sai da merda do celular, vai fazer outra coisa, entendeu? Senta ali e fica observando o bicho. Observa como é que ela anda Isso no piquete. é verdade. Observa como ela anda, observa como é que ela, onde é que ela para para comer. Na hora que ela para para comer, depois você volta ali e dá uma olhada. O que tem nesse pedacinho ali que ela arrancou e comeu? O que tem ali? Tá entendendo? Porque ninguém melhor que a ovelha para te falar o que ela precisa. Né? Ninguém melhor que ela para falar o que ela precisa, cara. Ela vai te mostrar. Ah, Daiane, olha só a quantidade de pasto aí. Eu vou deixar o bicho mais 10 dias, cara. Se ainda tem essa quantidade de pasto, é porque a ovelha não tá gostando daquilo que você tá dando para ela, cara. Entendeu? Não é porque ela... hoje eu vou fazer dieta. Hoje dieta, não vou comer hoje, tá? Hoje eu vou ficar esbeltinha, bonita, pra tosquia. Não é isso, gente. Entendeu? Não é isso. O animal come, ele vai comer, o bicho vai comer. A ovelha come 19, 20, 22 quilos de matéria seca, matéria verde por dia, você tá entendendo? Então, ele vai comer, cara, ele vai. Se ele não tá comendo, é o que você tá dando, que tá uma merda. Tá entendendo? Que tá uma merda. E a ovelha vai ficar andando, e ela fica andando, ela fica andando, ela fica andando, ela fica andando, e ela faz um monte de caminho, sabe, no piquete. Ela fica andando, ela fica caçando. Ela fica tudo marcado. Ela fica caçando. Igual você na mesa de coffee break, entendeu? Você vai lá no evento, você vai lá sei lá, no workshop, você vai no seminário, você vai na conferência, sai lá, deu 10 horas, coffee break. Você vai lá, você começa a olhar, você fica olhando. Se a coxinha, o croquete, a bolinha de queijo, né? Mas se você demorar muito pra pegar as coisas ali, é porque você fala, puta, cara, não tem nada bom nisso aqui, cara. Vou ali pegar um café. Tá entendendo? Então, assim, é igual, cara, é igual. A gente tem que sentar e ficar observando isso o tempo inteiro. E é o que a gente faz, entendeu? Então, as cordeiras, eu não espero rapar pasto para tirar o bicho, entendeu? Eu coloco as cordeiras por 4, 5 horas e depois já tiro elas e coloco elas e já vai para outra área. E aí eu posso colocar 200 bichos por hectare, tá entendendo? Se vai ficar 3, 4 horas, não interessa se é 200, entendeu? Se é 500, se é 1.000 por hectare. Daí, mas daí você vai ficar só 3 horas, depois tem que ir lá mudar, mas isso não dá trabalho? Cara, você é um vinocultor, cara, você é um vinocultor. Você tem que fazer, você tem que estar presente, você tem que estar junto, entendeu? Você tem que estar observando, você saber o que os animais seus estão falando para você todos os dias, cara. Entendeu? Todos os dias. Tem que estar presente. Não vai fazer outra coisa, cara. Vai fazer outra coisa. Não mexe com ovelha, vai fazer outra coisa. E não é que o bicho dá trabalho. Aqui. É que a gente não tá, entendeu? A gente acha, quem trabalha com ovelhas e vem do boi, acha que é igual boi. Larga lá, esquece, ano que vem eu presto atenção. Tá entendendo? Não é, cara. Entendeu? Não é. Ovelha não é mini vaca. Entendeu? A gente tem que estar em cima. Mas não fazer as coisas pra ela. Entendeu? Não fazer as coisas pra ela. É observar o que ela tá me falando pra eu dar pra ela o que ela precisa pra ela se virar, caceta. Entendeu? Pra ela mesmo achar lá e se virar. Tá? Manda a próxima pergunta aí. Isso aí. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar mais uma pergunta. Aqui que eu vi, uma pergunta sobre parte milar. E aí depois tem um parceiro meu aqui, da Agropastar, o Fábio Cortes, ele está pedindo aqui para a gente deixar uma opinião então sobre um sistema produtivo aqui para o Paraná. Daí a gente discute isso, pode ser? Você também não tomar muito área, seu tempo aí. Imagina, tá tranquilo. O pão não voltou ainda, estamos tranquilos. Então vamos lá. Uhum. Só fazer um comentário aqui a respeito das cordeiras, né? Ficarem lá 2, 3 horas no pasto, trocar de pasto e depois entrar as ovelhas, e depois entrar o boi. Aqui no nosso caso entra a búfala. A gente não tem boi no setor, nós temos algumas búfalas e
dá muito certo. Elas entram roçando mesmo, é o papel de roçadeira e vou falar para você, tá dando muito certo. Aqui no Brasil, acho que vai melhor o búfalo com as ovelhas do que o boi. Sabe por quê? O ladrãozinho de dois pés, que infelizmente nós temos aqui, ele tem um pouco de medo daquele brutamonte dos búfalos. E eles não querem ir no pasto, porque as búfalas tá lá e as bichas têm cara feia. E os ladrões ainda não descobriram que elas são dóceis. Então elas entram, os caras vão pra cima porque elas são curiosas, mas daí eles correm e não vão pegar as ovelhas. E ela toca os cachorros. Daiane, é sensacional, você não tem noção. As búfalas. E é o que a gente faz aqui. Então, a gente está tendo muito sucesso por conta disso. A gente não tem roubo, os animais ficam no pasto, passa as borregas, então fazendo, a gente fala o desponte, comendo o filé mignon, né? Aí vem nossas ovelhas, fica lá um pouco mais de tempo, e por fim vem as búfalas. Claro que a gente tem uma área meio reduzida e também não tem essa de os pastos nossos, cada pasto é de um tamanho. Não existe um pasto do tamanho ideal. Então a gente vai lá, mede mais ou menos a quantidade de capim que tem, a entrada, já pegou uma certa prática de fazer isso todo dia. Ah, não, aqui vamos colocar as ovelhas, dá para essas ovelhas ficarem aqui 2 dias, 3 dias, um dia, amanhã tem que trocar, porque vai ter que entrar, sai as borregas, entre as ovelhas, depois tem que entrar as búfalas para fazer um roçado mesmo e essa planta conseguir ter um rebrote. Dependendo da área, eu não posso rebaixar muito porque eu não tenho tanta fertilidade. É o que você tem falado aí e que a gente, como zootecnista, em qualquer escola aprende, né? E precisa pôr em prática essa porra. Não é verdade? Então, aí mas você gostou das búfalas, né? É sensacional. Tá vendo? Observação, hein? Você tá observação, vendo aí o que funciona, entendeu? O que vai dar. E elas... Abigeato, o negócio que acontece aqui também, pessoal, acho que não tem abigeato na Nova Zelândia, tem, gente. Tem abigeato, tem ataque de cachorro, tem essas coisas assim. A diferença é que as pessoas pagam, né? O preço, né? Então, mas isso veio da pressão dos produtores aqui, tá? Pressão dos produtores em cima da prefeitura, em cima do governo. É um negócio, quando tem um problema, os produtores, poxa, quando tem problema e quando não tem problema. Os caras estão sempre unidos e trabalham unidos, forçando aí a criação de regras, leis e tal. Tá, estão em cima bem. Mas tem sim aqui também. Manda então, aí. A pergunta do Vitor Hugo, né? Sobre parto gemelar. Como conseguir fazer minhas ovelhas ter parto gemelar? E daí a cria que nasce de parto gemelar, ela tem tendência a parir gêmeos, né? Ter parto gemelar. Certo. Então, assim, se a gente não estiver falando de raças naturalmente prolíficas, como Romanov, Finnish Landrace, né, que são raças assim que dá 4, 5, 6, sem fazer nada, tá? É isso que eu falo, raças prolíficas assim, tá? Não estou pensando no Santa Inês, no de França, que dá muito 2 e 3. Estou pensando em raça prolífica que dá 5, 6 para cima. Tá? Falar um Romanov, um Finnish Landrace é o que a gente mais conhece, né? Essas raças, a gente consegue usar essas raças para melhorar a parte de gemelaridade, né? Parto múltiplo dentro de qualquer sistema de seleção, para melhorar. Se a gente não trabalha com isso daí, tá? Se você não trabalha com isso daí, a gente tem que trabalhar a parte de nutrição e seleção, sempre. O problema de parto gemelar, tá, gente, é que tem uma herdabilidade muito baixa quando a gente não está usando raças específicas que tem no DNA dela a prolificidade, tá? Como o Finnish e o Romanov. Quando a gente não está falando dessas raças, a característica prolificidade, ela tem uma herdabilidade baixa, é coisa de 5%, tá? 5%, 7% é a herdabilidade que no caso que a gente chama de número de cordeiros nascidos, tá? NLB, é o que o pessoal fala aqui, tem uma herdabilidade muito baixa. Então é uma daquelas características que é muito mais comida e manejo em cima do que seleção em si, tá? Do que seleção em si. Eu dou um exemplo para vocês. De 2012 para 2013, deu
Deu uma seca danada aqui, cara. Mas foi uma seca lá, igual essa que o Rio Grande do Sul está enfrentando aí. 7 meses sem chover. As ovelhas foram para a monta, a maioria estava com score baixo. 2, 2,5. Tá? A maioria. O que eu percebi do ano anterior? A minha quantidade de ovelhas vazias, ela tinha aumentado 1% só. Ela saiu de 1 para 2% de ovelhas vazias. Tá? Então, antes era 99 prem, foi para 98. O que mudou foi a minha quantidade de parto duplo. A minha quantidade de parto duplo caiu 40%. E a minha quantidade de parto simples aumentou na mesma proporção. E eu não tive praticamente nada de parto trigemelar. Tá? Então, isso para mim, e a gente tinha mais de 9 raças e compostos na propriedade. Isso para mim foi assim, um ano, né, que eu percebi o enfoque, né, na nutrição em cima de características como parto gemelar. Tá? E outra coisa, gente, é assim, ó, a ovelha, parto gemelar em ovinos, não é que a ovelha deu um óvulo, ele dividiu no meio e deu lá os gêmeos, tá? Parto múltiplo em ovinos é porque a ovelha ovula mais, ela tem mais óvulos ali, entendeu? Prontos para serem fertilizados pelos espermatozoides, entendeu? Ela tem 2, ela tem 3 óvulos lá, boiando lá dentro do útero dela, tá entendendo? Não é porque ela soltou um e aquilo dividiu no meio. Isso é o que acontece com a gente, humanos, que a gente vê bastante, tá? São os gêmeos univitelinos, tá? Mas a ovelha, ela ovula mais, entendeu? E essa ovulação, ela tem um controle, né? O controle hormonal, tá? O controle hormonal disso é muito dependente do estado nutricional dessa ovelha. Tá? Estrogênio, progesterona, esses hormônios dependem bastante da gordura, tá? Que está circulando no sangue da ovelha, tá? Da gordura que ela tem na costinha, mais todo o processo do animal em si, entendeu? Da natureza, de falar, não vou emprenhar de 2 porque eu estou passando fome. Imagina se eu tiver 2 filhos, eu vou morrer, não vou conseguir alimentar meus filhos, entendeu? Então é todo um processo natural. Então, parto gemelar, quando a gente não está falando de raças, tá? Que tem no DNA, prolificidade, ele tem uma herdabilidade muito baixa, ele é muito mais comida. Tá? O que aconteceu? Dani, mas então não importa usar as DEP aí que vocês usam para parto múltiplo? Lógico que importa, porque você ainda ganha, tá? Você ainda ganha utilizando reprodutores que tem DEP para parto gemelar alta. É coisa de 1,5%, 2% ao ano, tá? É pouco, cara, é muito pouco. Mas se você acumular isso, né? Se você fazer a conta acumulada em 10... Ao longo dos anos. Cara. A galera aqui faz isso há 30 anos, vocês estão entendendo? Então, assim, melhoramento genético não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. As coisas demoram. E como a gente não vê essas características de prolificidade, de resistência verminosa, essas são coisas que a gente não vê. Coisa morfológica, a gente vê fácil. Você vê o bichão lá com o peitão 2 metros de abertura de peito, a bundona, entendeu? Puta quarto traseiro, essas coisas a gente vê. Mas tem muita coisa que a gente não vê, né? Que é precocidade sexual na cordeira, né? Essas coisas a gente não vê. E aí entra as DEPs para nos ajudarem, né? Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente seleciona para uma característica apenas, um dos maiores erros dentro de seleção de animais é quando você foca numa característica só, entendeu? Então, assim, vou focar em rendimento de carcaça, vou focar em taxa de crescimento, né? Eu quero aquele bicho que cresce igual cogumelo, cara. O bicho, sabe? Em 3, 4 meses está ganhando uns 500 gramas, 600 gramas, eu vou e aí você vai selecionando esses animais, taxa de crescimento, rendimento de carcaça, essas características, quando a gente coloca muito ênfase nessas características, elas diminuem o potencial das características reprodutivas, tá? Elas diminuem o potencial das características. Então, quando a gente seleciona muito para taxa de crescimento e rendimento de carcaça, a gente perde em fertilidade, a gente perde em prolificidade, tá? São características que meio que trabalham inversamente, tá entendendo? Normalmente,
quando você vê assim, animais que são muito bons para leite, são mais magros, né? São mais magros, são mais perna alta, né? Não é aquele bicho carcaceiro, né? Aquele bicho carcaceiro. Bicho carcaceiro é aquele bicho que não tem muita produção de leite, não tem muita produção de lã, tá entendendo? O porquê disso? Porque a repartição genética, o animal geneticamente reparte o que ele come, e aí o foco vai tudo para aquela característica que ele foi selecionado, e fica muito pouco para outras coisas, tá? Então, só um momentinho, Você eu vou suprime finalizar uma aqui. característica, né? Exatamente. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado em ficar selecionando bicho carniceiro, bicho carniceiro, bicho carniceiro, porque, e eu vejo isso muito nas raças, tem no Brasil, por exemplo, a raça Texel, né? Ela é selecionada para taxa de crescimento, rendimento de carcaça, é muito forte, cara, é muito forte a seleção, e é um bicho carniceiro, né, que salta aos olhos. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque daí você acaba perdendo nas outras características. E como a gente não tem sistema de DEP no Brasil, ou Index, que junta todas as características e balanceia para você não perder, né? A gente não tem isso. Tudo é feito no olho, cara. Tudo é feito no olho. E assim, ó, taxa de crescimento, rendimento de carcaça tem moderada herdabilidade. Então é fácil você ver passando. Entendeu? É fácil. É muito fácil você ver passando, né? Tem moderada alta, dependendo aí, né? Área de lombo, gordura na carcaça, entendeu? Então você vê, e aí você consegue selecionar meio que no olho para essas características, meio bem mal e porcamente, mas a gente consegue, tá entendendo? O problema são todas aquelas outras características que a gente não consegue, cara. Ah, Dani, mas eu vou manter aquele bicho que cresceu bastante e é de parto gemelar. Não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim que funciona com genética, infelizmente. Não é tão fácil assim, tá entendendo? Então precisa a gente ter um programa bem sério, embasado, entendeu? Em ciência e tal, para trabalhar isso daí. Tem que tomar cuidado. Então, outra coisa que a gente vê, né? A maioria dos reprodutores, gente, que a gente usa, que a gente compra em feira, que a gente vai atrás dos PO da vida, é tudo bicho de parto simples. Tudo. É dificuldade para você achar um bicho que ganha feira, que é de parto duplo, de parto triplo. Então, você esquece, cara. Você esquece. Porque é aquele bicho que nasce menor, entendeu? A hora que o inspetor técnico vai lá, ele vai fazer na cara e fala pra você, olha, pega isso aí, né? Parto duplo aí não vai te dar premiação. Pega esse simples aqui, ó, que bonitão, grandão. Ah, bicho nasceu grande, entendeu? Bicho, obviamente, bicho de parto simples, ele não tem ninguém para competir com ele, cara. É só ele e a mãe dele, não tem ninguém, entendeu? Então é um bicho que naturalmente cresce mais rápido, é maior, entendeu? Em todas qualquer época que você pegar até o desmame, depois do parto duplo meio que, bem lá na frente, meio que equipara, tá? Mas demora. Então, assim, a gente acaba fazendo uma seleção inversa. Se a gente quer melhorar a parte reprodutiva, maternal do nosso rebanho, a gente precisa de DEP, cara. Não tem outra coisa. Não tem. Carcaça. Não tem como sem ser DEP. Carcaça você consegue ver, cara. Morfologia você consegue ver. Tem a herdabilidade moderada alta. O resto tudo é muito difícil a gente ver. E selecionando, focando só nessas características, a gente vai perdendo muito. E aí junta essa perda da genética com a nutrição, planejamento nutricional feito mal e porcamente, aí a gente chega nesse desastre, que o pessoal fala, daí a gente não sai do lugar, a gente não consegue sair do lugar. Entendeu? Porque tem todos esses parâmetros aí atrapalhando a gente. O que mais tem de pergunta aí? Sim. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Rossi. As cordeiras que não atingem o peso mínimo preconizado para a estação de monta, o que é feito com elas, né? Olha, eu posso falar aqui da nossa propriedade e posso falar da Wairere, tá? Da Wairere, onde eu trabalhei. Aqui, assim, a gente acompanha a taxa de crescimento desses animais bem acirrado, em cima. Então, quando chega assim um mês antes da estação de monta, e eu tenho um grupo de cordeiras que está ainda abaixo do ideal, a gente separa esses animais e coloca eles em outros equipes separados, tá? Para dar uma chance.
E a maioria desses animais são animais de parto trigemelar, tá? A maioria. Então, a maioria das minhas cordeiras que não conseguem atingir peso no sistema normal que a gente tem aqui são as cordeiras de parto trigemelar. E aí a gente separa essas cordeiras, tá? Um mês antes, porque eu tô acompanhando o peso delas. Eu não vou pesar elas no dia que eu vou pôr o carneiro. Tá entendendo? Tô 10 horas atrás. Então, eu tô vendo que essas cordeiras não vão conseguir chegar. Então, dá um mês e meio, a gente já tira esses animais do lote, já começa a dar uma alimentação separada para eles. Ah, tem alimentação? Não. Mas tira essas cordeiras da pressão de grupo. Existe uma pressão de grupo, tá? Que aí tem animais mais alfa, animais que empurra todo o resto. Você tira essas cordeiras da pressão. Dá prioridade para elas, né? Entendeu? Porque elas são de parto trigemelar e elas vêm com tudo, entendeu? Daí elas crescem. Então, hoje, aqui na propriedade, a gente não teve nenhuma cordeira que não atingiu, tá? O peso mínimo. Agora, na Waireire, a Waireire é uma cabanha de produção de genética, tá? A Waireire é uma cabanha, tá? Produção de genética, eles vendem carneiro reprodutor lá. Então, lá, eles não fazem isso, porque no pensamento deles eu não vou dar essa vantagem para animal nenhum, não importando se nasceu de parto duplo, triplo, não sei o quê, tem que aguentar a pressão, tá? A cabanha, o pensamento da cabanha, tá, de genética aqui, é que tem que pôr pressão nos bichos, porque da hora que eu compro esse reprodutor que nasceu dessa pressão, esse bicho tem que vir para minha propriedade, mesmo em condições difíceis, demonstrar serviço. Tá? Dá Então, resposta. Por isso que eles fazem isso lá. Mas o produtor comercial não procura colocar pressão máxima em cima dos bichos, porque não é o foco dele, você tá entendendo? O foco dele é dar condições ideais para todo mundo, separar essas de parto trigêmeo, porque a gente consegue, a gente não está vendendo reprodutor, tá entendendo? E a gente tem o máximo de planejamento nutricional aqui. Então, lá na Waireire, essas cordeiras que não atingem, elas vão para o frigorífico. Elas são abatidas, tá? Como cordeiras, vão para o frigorífico. Aqui não. Aqui a gente acompanha isso, vem acompanhando e vai e pega. Agora, por exemplo, se eu tenho cordeira de parto simples, cara, que não chegou, entendeu? Nisso aí, a gente nem perde tempo com esses bichos, tá? Vai para abate. Agora, se é uma de parto triplo, que deu um peso bom, mas vem meio que sofrendo a pressão no grupo ali, daí a gente ainda dá, que ela vai pode ser uma conseguir se cordeira. der as condições. Entendeu? Mas assim, e ela tem que continuar. Não adianta eu tirar ela, dar essa vantagem, a hora que eu colocar de volta, ela cai. Entendeu? Não adianta. Ela tem que continuar. Então, se ela cair, ela tá fora. Se ela cair, ela tá fora. Entendi. O acompanhamento dia a dia, né? Vamos lá, como é que... Vamos já partir pro final aí, que já tá prolongando. Tem que trabalhar, como é que... Não, estamos tranquilo. O que mais tem pergunta aí? Pode mandar. Tá tranquilo, Ou não chegou ainda? Então vai. Deixa eu ver aqui. Não chegou ainda não. Vai. O que tem de pergunta aí? Interessante. Do Tarcísio. Perguntas boas. O maior número de crias por matriz não é negativo em relação ao peso dos animais ao nascer e o tempo que se leva para essas crias ganharem peso? Aí, a gente, não sei se vocês têm aí um índice que com certeza calcula, a gente calcula aqui no nosso rebanho, que é a porcentagem, quilos desmamado por matriz, né? Então a gente faz o quilo desmamado por matriz, pega o peso no dia do desmame, o peso do lote e o peso do lote desmamado e faz por matriz, né? Então a gente calcula esse índice, Tarcísio. A Daiane também vai falar, e é um índice que te dá uma resposta muito boa. É o que a Daiane falou, então o gemilar ele acaba alcançando lá na frente, depois que desmama, se desmama ele um pouco mais pesado, mas ele alcança o do parto simples, é o que eu tenho conseguido fazer aqui, né? Eles acabam chegando junto lá no peso, lá, depois do desmame, talvez ele desmame um pouquinho mais leve, mas eu estou desmamando 2 ali, se eu desmamo 2 aí por volta aqui no meu desmame é 23 quilos, 25 quilos,
Tô desmamando dois, então, de 23 quilos e um de 25. Então, essa ovelha ela ainda está em vantagem. Exatamente. E é isso aí. E aí, Daiane? Exatamente. A gente trabalha o índice por ovelha, tá? O índice de eficiência produtiva por ovelha. Você soma o quilograma de cordeiro desmamado e divide por quilo de peso vivo da ovelha, tá? Então, se a ovelha tem 60 quilos no desmame e ela desmamou 2 cordeiros de 30, 30 mais 30, 60, 60 de por 60 dá 1. Para cada 1 quilo de peso vivo dela, ela desmamou 1 quilo de cordeiro. Tá? Aqui a gente trabalha para seleção 70% do peso vivo dela, mínimo. Então, a sua ovelha tem que desmamar no mínimo 70% do peso vivo dela, porque é o que paga as minhas contas, tá? É o que mantém a gente na atividade, é o que vai pagar o arrendamento. Tá? Mínimo 70%. Acima de 70% começa a aparecer lucro para mim. Tá? Então, assim, para quem perguntou, não é se ela desmama 1, 2 ou 3, tá entendendo? É o quanto de quilo de cordeiro é produzido por matriz. Porque, lembra, a nossa moeda de troca é isso daí. Então, 70% paga as contas, menos de 70% não paga, acima de 70% é meu lucro. Então, a gente sempre trabalha na seleção dos animais em cima disso. E aí, quando você trabalha esse 70%, você acaba, a ovelha que tem parto duplo e parto triplo, ela acaba sendo mais eficiente, mesmo que esse cordeiro tenha nascido 2 kg mais leve e tenha desmamado 3 kg mais leve. Porque lá no final, o que importa para mim aqui é quilograma de carcaça produzida por hectare, tá? Quilograma de carcaça produzida por hectare. No final, a minha conta é paga nisso daí. Vocês estão entendendo? Então, assim, você pode ter 100 ovelhas dando um cordeiro cada uma, tem que pagar a conta. Tem que pagar pelo menos a conta. Geralmente, a gente consegue fazer mais dinheiro quando tem mais de um cordeiro nascendo por ovelha. E a ovelha tem capacidade para isso. Olha, as minhas ovelhas de parto duplo aqui, tá? Elas desmamam cordeiros de 30 quilos cada um. 30, 30, 60. Você entendendo? A ovelha de parto duplo, a minha ovelha de parto triplo desmama, em média, tá? Os cordeiros estão em média com 27, 26, 27 quilos. Então, ela tem capacidade, sim. Vai nascer um pouco mais leve, tá? Mas ela tem capacidade, sim, se ela é selecionada para isso, se ela desmama, se ela pare com os score 3, 3,5, entendeu? Se a gente está em cima. E outra coisa, Henrique, que o pessoal esquece, o nosso diagnóstico de gestação, ele é feito, tá, já para identificar parto múltiplo. A gente não só faz diagnóstico de gestação para saber quem tá prenhe. Isso aí, ó, quem tá prenhe, quem não tá prenhe, isso é o de menos. Você tem que saber que é uma ovelha que tá te dando, que tá com gestação múltipla, para você já tá em cima desse bicho antes dele parir, não depois que ele pare. Puta, pariu 2. Puta, agora que eu vou ver se vou dar para ela. Não. Lá atrás, no diagnóstico, a gente já sabe se a ovelha tá com 2, se a ovelha tá com 3, para já trabalhar essa ovelha, para que ela consiga ter uma placenta grande, para o cordeiro nascer com peso... Melhor condição nutricional, né? Entendeu? Ela tem capacidade, sim. Tem capacidade, sim. Ô, Daiane, Oi. Uma pergunta minha. Desculpe te interromper, mas qual a idade, quantos dias depois que você tirou o carneiro você faz o ultrassom? E que tipo de ultrassom você está utilizando para conseguir identificar aí, quantos fetos ela está gestando? A gente faz... O diagnóstico de gestação aqui é feito 45 dias depois da retirada do reprodutor. 45 dias depois. O técnico vem, ele tem um equipamento, tem uma probezinha, e ela é colocada na região anterior do úbere. Ela não é retal. Ela é colocada... o nosso aqui nós estamos no retal ainda. É uma probezinha, depois eu mostro a foto pra você, deve ter visto. Ela é redondinha, assim, tem uma cabecinha côncava, tá? Uma cabecinha côncava, assim, ó. E aí ele passa aquilo, né?
sai lubrificante, ali tem uma válvulazinha, sai lubrificante, ele passa aquilo na região anterior do úbere, tá? Ali. E aí ele consegue ver 1, 2 ou 3. E ele marca, aí a gente marca nos animais, os animais são marcados, esse é 1, esse é 2, esse é 3. Tá? Mas é assim que faz, 45 dias depois da retirada do reprodutor. Ah, tá. É que eu lembro de ter visto em algum dos seus vídeos aí. Manda Vamos aí. lá. Juliano. Pergunta Quais boa. as 4... Pergunta boa. Ótimo. Quais as 4 principais DEPs a serem observados para uma propriedade que visa a produção de carne? Quem perguntou? Juliano? Juliano Costa Alves. Juliano, então, é o seguinte, a gente não trabalha DEPs isoladas, tá? Aqui, a gente trabalha indexes. A Nova Zelândia tem os indexes, que são as DEPs multiplicadas pelo valor econômico delas no sistema. E aí me dá um index. E então eu tenho os indexes maternal de reposição, o index de terminal, que é para 100% abate, tem um index da parte de saúde, que é o animal que tem resistência à verminose, resistência, tolerância à fotossensibilização, N coisas ali misturadas, tá? Então, são esses indexes que são chamados. Então, dentro do index de reposição, por exemplo, as características, as DEPs calculadas estão sempre em cima de taxa de crescimento, reprodução, sobrevivência, e aí junto tem peso adulto, tá? Peso adulto, e aí eles colocam a lã, porque a lã ainda representa 10% da renda bruta aqui na propriedade. Tá? Então, taxa de crescimento, reprodução, sobrevivência, peso adulto e a lã. O que é o peso adulto que a galera coloca? O peso adulto é uma DEP que tem um valor negativo. Então, ninguém quer uma ovelhona de 100 quilos, que só para se manter tem que comer 70% do peso dela. 70 quilos do que ela come, entendeu? 70% do que ela está comendo só para mantê-la respirando. Então, a galera entrou com a DEP do peso adulto, que está linkada aí à score de condição corporal, para segurar a pressão que é feita na taxa de crescimento. Quanto mais a gente põe pressão na taxa de crescimento, maior seus animais vão ficando maiores, e maiores, e maiores, e maiores. E não necessariamente isso significa eficiência, entendeu? Então, a gente não trabalha essas DEPs sozinhas, elas têm que estar junto. Entendeu? Então, se dá produção de carne para você, como é que essas DEPs, esses index são calculados? Tá? Você faz o cálculo da DEP em si, que é praticamente pressão de seleção, herdabilidade, intervalo de geração, essas coisas que entram no cálculo da DEP, né? E aí depois você pega quanto daquilo, que valor econômico tem aquilo. Então, se você aumentar 1 quilo no peso vivo do seu cordeiro ao desmame, o quanto de retorno você tem? Começa daí, né? Se você conseguir aumentar 1 quilo de peso vivo no desmame dos seus cordeiros, qual é o seu retorno? X. Esse quilo a mais veio da onde? Veio porque você teve mais cordeiros, veio porque dos cordeiros que você já tinha, eles simplesmente ficaram mais pesados, eles ficaram mais pesados porque a ovelha teve mais leite, a ovelha teve mais leite porque ela estava numa condição melhor, a ovelha estava numa condição melhor porque você deu um pastinho bom. Você tá entendendo? Então, um negócio assim, ó, eu tenho que pensar, para eu aumentar 1 quilo, o que tem, da onde vai sair isso lá atrás? Então, essas DEPs, elas vêm pra gente aqui nesses index, que mistura isso. Mistura o leitinho da mãe, mistura com o que esse animal comeu, mistura com a capacidade dele de transformar o que ele comeu em carne, entendeu? Mistura no parte de... Vai misturando isso. Então, não tem como eu te falar assim, ó, essas 4, foca nessas 4, que se tá, ó, tu tá beleza. Não, tá? Não. A gente tem que entender o seu sistema primeiro, tá? Se você tem ou não desafios pra tá em cima. Eu sei que é ruim uma resposta dessa, porque às vezes a gente precisa daquilo, sabe? Me fala qual que é
o segredo, me fala o que eu tenho que estar em cima, entendeu? Mesmo porque no Brasil a gente não tem DEP, cara, de ovinos. A gente nem sabe onde a gente tá, entendeu? A gente nem sabe onde a gente tá com os nossos ovinos, com a nossa genética brasileira, entendeu? Então é difícil falar para você. Aqui para mim, tá? Vou te dar um exemplo para mim. Como eu já conheço, tá? A gente tem todos esses index, a gente está em cima, a gente trabalha as DEPs, olha as DEPs que a gente trabalha aqui, DEP de score de condição corporal, DEP de precocidade sexual, tá? E aí entra taxa de crescimento entre nascimento e desmame e a área de lobo. São as 4 que eu dou mais ênfase no meu sistema, porque são, depois que eu fiz as contas, é onde eu consigo ganhar mais dinheiro, quando eu combino essas coisas aí. A reprodução não é um problema para mim, porque a minha nutrição, ela é impecável. Então, eu não tenho problema em reprodução aqui, nenhum, gente. Nenhum. Aqui eu tenho 99,5% das ovelhas emprenhando, tá? Eu tenho 80% de parto gemelar, tá? Parto múltiplo, entendendo? E eu tenho as cordeiras, eu tenho as borregas emprenhando. Reprodução não é um problema para mim, porque a gente tem comida, a gente faz um manejo nutricional, a gente já vem fazendo isso há muito tempo, entendeu? E o pessoal seleciona para isso. Então, não, isso não é mais um problema. Então, a gente foca, a gente nem olha para isso daí. A gente foca no resto, tá? A gente foca na score de condição corporal. Por que score de condição corporal, cara? Porque tem ovelha que não perde score de condição. O mesmo score dela na monta é o mesmo no desmame, cara. E se esse score é 3 na monta e 3 no desmame e ela desmamou pelo menos 70% do peso vivo dela, significa que, porra, cara, essa ovelha, além dela se manter, ela desmamou o cordeiro pesado e ela não chegou raquítica pra mim, pra eu ter que separar ela do rebanho e dar outra comidinha pra ela ganhar peso de novo. Esse animal é muito eficiente, entendeu? Então a gente trabalha em cima disso no score de condição corporal. E tá aí, score de condição corporal é mais uma das coisas que ninguém presta atenção no nosso Brasil. Que é isso? Que merda é essa? Não, e é a coisa mais fácil de se fazer, entendeu? E de se acompanhar. Score de condição corporal tem herdabilidade moderada, cara. Tem trabalhos de 28% a 35%. E é uma característica que tem alta repetibilidade. Aquela ovelha que deu score 3 esse ano, muito provavelmente ela vai ter score 3 o ano que vem, na mesma época do ano. Tá? Então, às vezes você tem uma herdabilidade baixa, mas a repetibilidade é alta. Tá? Então, a gente trabalha isso também pensando quais essas ovelhas que repetem aquele mesmo padrão, entendeu? De resposta sob as condições ideais aí. Né? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta dele, deve ter mais complicado do que responder, né, Henrique? O que mais que nós temos aí? Quando fala de DEP, a coisa é um leque muito grande, né? Eu lembro, só um comentário, quando eu estive aí, quando você estava na Wairere lá, e vendo os livros, né? Eu lembro que tinha aquele calhamaço daquele livro lá com os registros das matrizes, e você ficava folhando aquilo. Daí você me mostrou aqui. Eu lembro que trabalhava muito a sobrevivência, né, Daiane? Então era uma DEP que eu acho que quando tinha o peso, que se fala em o peso, tem um peso financeiro, né, a DEP, então a sobrevivência é uma das que tem um dos valores mais altos, né? Sim, porque não adianta você ter prolificidade alta, não adianta você ter... Brasil seria um bom começo. Pois não adianta você ter taxa de prolificidade alta, resistência à verminose alta, isso DEP, tá? Não adianta você ter taxa de crescimento alta se o bicho tá morto, entendeu? Se o bicho morreu. Então, a sobrevivência é a característica que tem um valor econômico dentro do index. É a que tem maior, é a primeira. Tá? Aí, na sequência, vem as características maternas, reprodutivas, depois o crescimento e depois a parte de sanidade. Tá? É o foco sempre. Mas é um negócio assim, que a gente tem que, cada lugar desenvolve. Então, as DEP da Austrália são diferentes das DEP da Nova Zelândia, que são diferentes das DEP do Reino Unido, das DEP da França, dos Estados Unidos, entendeu? Cada país desenvolve o seu index, as suas DEPs, com base naquilo que dá dinheiro, naquilo que responde, no desafio do lugar, entendeu? No mercado, N coisas, né? O que mais nós temos aí de perguntas?
Vamos lá, tá chegando pergunta aqui de todo lado. Espera aí que agora eu peguei o celular aqui deram emprestado, que o meu travou lá. Aqui. Tem uma pergunta aqui que eu não estou entendendo do Herman. Para monta, o rebanho, se não tem índices de nada, os criadores não têm índice, ainda assim é melhor comprar ovelha ou nesse caso é melhor comprar borregas e a gente faz a seleção? Ah, tá. Tá. Olha, é o Hernan Não que perguntou? consegui entender direito. Eu entendi. É o Hernan? É, Então, eu conheço o Hernan. isso. É o seguinte, gente, independente, tá, de raça, independente de pressão de seleção, a ovelha, ela é o animal, a categoria animal que dá melhor resposta em eficiência, tá, do que a cordeira e a borrega. Tá? Vocês estão vendo? Já começa nos índices. Índices de cordeira, índices zootécnicos de cordeira são sempre, tá, para mim aqui no sistema que está rodando, são sempre piores que os índices das borregas, que são piores que os índices das ovelhas. Então, vou falar de uma maneira melhor. O índice de eficiência produtiva das ovelhas é sempre melhor que o da borrega e sempre melhor que o das cordeiras. Sempre. Tá? É muito difícil você ver uma cordeira batendo uma ovelha em eficiência produtiva. Por N coisas que a gente está falando aqui, tá? N coisas. É que a gente, na nossa cabeça, a gente pensa assim, a cordeira é o bicho novo, novinha, ai, novinha, entendeu? Aí a gente, né, vamos pegar, porque tem muita coisa pela frente, mas se você pensar, tá? Se você pensar em índices realmente de produção, a ovelha é aquele animal que vai te dar uma resposta rápida já no primeiro ano. Tá? Depois, no segundo, terceiro ano, você pode substituí-la. Quem está iniciando o rebanho, eu aconselho trabalhar com ovelha. Tá? Borrega, cordeira, para você que está iniciando, ela, fora que você vai ter, você vai fazer monta de cordeira? Se você vai fazer monta de cordeira, naturalmente, os índices são menores que o das ovelhas. Tá? Vocês viram falando aqui, 85%, tá? 85% de taxa de prenhez contra 99,5% das ovelhas. 51% de parto múltiplo contra 80% das ovelhas. Fora que a ovelha é um animal que já está crescido, já está adulto. Precisa. Vocês estão entendendo? Então, assim. A demanda de energia e proteína é menor, né? Precisa de menos pasto para ela. Meu conselho, cara, trabalha com ovelha. Fora que você pode perguntar o histórico pro cara. O cara. Quem tem trabalho sério, sabe, vai chegar para você e falar, olha, essa ovelha aqui pariu ano passado, essa ovelha aqui ano passado deu tantos cordeiros, entendeu? Ele vai saber de falar do que você comprar cordeiro e borrega, que muitas vezes nem foi para estação de monta, você nem sabe como está saindo aquilo, entendeu? Não tem histórico nenhum, né? É um tiro no escuro. Então, para iniciar, por exemplo, a gente iniciou aqui, o nosso rebanho foi... eu diria que pelo menos 80% do que a gente comprou foi ovelha, tá? Quando a gente iniciou aqui. Foi ovelha. E ovelha, sim, ovelha de 3, 4, 5 e 6 anos, tá? Que é uma distribuição ideal pra gente aqui de idade de rebanho para ter uma eficiência produtiva alta, tá? E aí, o restante que a gente comprou foram algumas borregas, tá? A gente não comprou cordeira, borregas que tinham já parido como cordeiras. Tá? Então, para ficar aí a conta. Mas já tinha passado por um parto, né? Sim, sem pestanejar, entendeu? Só nas ovelhas. E aí, como é que estão as perguntas? Acabou as perguntas? Vamos lá. Deu uma reduzida legal aqui. Estou selecionando uns mais interessantes. Tem aqui a que eu estou deixando aqui por último, que é para deixar opinião sobre o programa Forrageiro para produção de cordeira parida, né? Então, aqui no Paraná.
E eu acho que poderia comentar um pouco aí. Vamos Eu? fazer essa aí, o que você acha? E que tá no Paraná? Então, essa aqui é, Comente tu aí. Essa área é sua. essa, aqui- essa aqui é aqui, Daiane, eu tenho trabalhado com algumas parcerias, né? Porque é o que tem nos ajudado a andar um pouco para frente. Então, a gente tem esse parceiro meu aqui, que é o Agropastar, trabalha somente com produção animal a pasto. A gente tem um software aqui que auxilia a gente na gestão da pastagem, né? Não sei se vocês usam alguma coisa assim aí, que é o gerente de pasto aqui no Brasil. Uhum. E o pessoal da gerente de pasto, na verdade, eles trabalham mais com bovino e eu sou, acho que, o único cliente deles aqui, ou parceiro que usa em ovinos. E É. tem me auxiliado muito, sabe? Sim. E é a questão da cerca elétrica, né? Então, cerca elétrica a gente tem usado bastante aí para fazer esse manejo cirúrgico aí da pastagem, né? Então, às vezes a gente quer cercar ali um pasto onde a gente vê porque existe pastos que dentro daquele pasto você sabe que ele tem uma melhor comida. E aí Sim. você cerca ali, joga as borregas ali, se direciona para quem você quer que coma aquela melhor comida, né? Sim. Então a cerca elétrica tem nos ajudado. Então o que eu vejo aqui para fêmeas, para então borregas paridas com 12 meses de idade, eu tenho que monitorar a todo momento. Então, aqui assim, eu tenho trabalhado todo mês aqui, eu faço uma leitura de condição corporal das minhas ovelhas, tanto nas borregas quanto nas ovelhas em geral. Quando eu não faço monitoramento, como é um rebanho pequeno, a gente faz uma a uma, esse monitoramento da condição corporal. E aí eu direciono essas ovelhas que eu vejo se está oscilando essa condição corporal aos meus melhores pastos. Então é esse o planejamento. O planejamento forrageiro vem da resposta da condição corporal da minha ovelha. E eu tento priorizar, então, como ela pariu ali em setembro, né? Minhas borregas estão parindo em setembro, outubro, com 12 meses, nasceram em setembro, emprenharam em abril, certo? E vão parir no outro setembro. Então, 12 meses. Estão parindo em setembro, aí início de setembro, a início, meados de outubro no máximo. Sim. E aí esse é o meu plano. Então, são as épocas onde eu tenho maior volume de chuva aqui na região que eu estou. Sim. E aí eu direciono ela para parir, para estarem paridas nessa época do ano. Como vocês fazem aí? Praticamente é a mesma coisa. O que muda é algumas coisas aí da forrageira. E a gente tem trabalhado aqui bastante com a grama estrela, né? Grama roxa, né? A estrela africana. Então ela tem uma boa capacidade de suporte. Tem alguns pastos que é do gênero pânico, mas a maioria dos pastos aqui é a estrela africana. E as ovelhas têm se saído muito bem. A fertilidade é uma fertilidade de média para baixo, no geral, aqui dos pastos da universidade, mesmo porque eu não tenho recurso para estar adubando, então eu uso muito adubo orgânico, eu faço compostagem, uso adubo orgânico, uso outros adubos dentro da propriedade da fazenda que tem, então, adubo do bovino de leite, adubo orgânico, do bovino de leite, da cunicultura, então eu consigo manejar isso daí e adubar os meus pastos. Henrique, vai cair. Vai cair. 10 segundos. Já passou! De novo, puta merda. Já passou! Já vai 2 horas de live, velho. Puta, cara! Então... Vai cair, vai cair, vai cair! Cara,